feliz, tô muito emocionada. Foram muitos desafios. Se vocês imaginarem, tenta se colocar aí na tua rotina, todos os dias à tarde, você disponibilizar. Eu já visualizei, obrigada. Você visualizar, você se enxergar colocando à disposição, estar ao vivo, com a cara do jeito que esteja, a roupa do jeito que esteja, no local que você esteja, com a conexão que você tenha e fazer acontecer, né? Foi um desafio do dia 3 de junho até o dia 30 de junho. Foram muitos dias, né? Muitos profissionais incríveis. Eu vou fazer uma postagem de agradecimento a todos e aí hoje a gente começa, emenda com a temporada de julho, né? Uma loucura. Não me perguntem por que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo e está sendo um grande combustível para mim também. E hoje quem vai estar estreando a nossa temporada de julho é a Michelle Gianni, né? Uma profissional que eu admiro muito, uma profissional que inspira, né? Uma linda por dentro e por fora. E a gente vai ter essa oportunidade aqui de conversar com ela. Não, essa sala eu ainda não tinha mostrado, Aline. Vamos ver como é que está a situação aqui, né? Dá uma espiadinha. Aqui atrás de mim temos Wall Units, temos Cadillac, temos tipo de combo share, né? E eu vou virar a câmera. Ali a gente está com um hi-mat encostado num cantinho. E aqui tem alguns acessórios, né? Aqui o Foot Corrector e tudo mais. E aqui está o computador, onde escutamos a musiquinha agora. E aqui estou eu, tá bem? Vocês gostam de ver por trás, né? Os bastidores. Mas vamos lá, tá vendo? Eu sempre mostrando, olha. Mas vamos lá. Bem, eu quero chamar a minha estrela do dia para vir conversar aqui conosco. Essa pessoinha que está aí em Caxias do Sul, tá bom? Para vir aqui falar conosco, falar comigo. E vamos lá escutar um pouquinho o sotaque diferente do meu. Não trouxe um chimarrão para conversar, mas vou tomar um chazinho mesmo, tá, Michelle? Vamos lá, vou aceitar o convite dela pra gente fazer isso daí. Só um minutinho. Vamos aceitar, Michelle. Alô! Aê! Oi! Coisa linda, tá vendo? Coisa linda é você aí. Como é que você tá? Tá bem? Eu tô ótima. O bom é assim, eu ajeitei tudo bonitinho, assim, na hora que eu fui apertar pra dar um coraçãozinho lá, caiu tudo. Agora eu derrubo. Eu tô tentando deixar direitinho aqui, mas não tem jeito, eu vou ter que acertar de outra forma. Não tem problema. Eu dou uma disfarçada, eu começo a dançar aqui melim, e aí eu dou uma disfarçada, ninguém olha direito. Tá sacudindo tudo aí, mas eu vou segurando na mão, vamos ver. Tenta apoiar, toma teu tempo, não tem problema. É melhor a gente ficar zonzo agora no início do que depois você perder a concentração. Tô colocando o fone de ouvido e o fone é bem baixo, né? Então aí ele não fica paradinho. Deixa eu te dar uma dica. Eu coloco o meu fone e o cabinho do carregador, mesmo que não carregue. Aí ficam os dois bem pezinho, parece uma perninha. Você é muito esperta. Eu já vim testando, eu já derrubei tudo, já aconteceu tanta coisa. Mas agora acho que vai ficar aqui. Tá bom. Acho que vai ficar, sei lá. Deixa eu botar uma régua aqui atrás, acho que vai dar certo. Eu tô num escritório que não é escritório, enfim. Tô em casa, né? E cadê o George? É o George o nome do seu pequeno? O George tá dormindo aqui do lado. Coisa linda. E ele não acorda fazendo barulho aí? Não, eu tô falando baixinho e a minha mãe tá ali de prontidão. Tá vendo se acontecer qualquer coisa, ela vai lá com o Diego. O que vocês não fazem, né? Deixa eu ver assim, de repente, sem... Peraí, Vanessa. A vida como ela é, né? Deixa ela pegar o carregador e fazer o esquema aqui. Isso, pode ficar à vontade. Inclusive, se tu quiser fechar a tua câmera, eu falo aqui um bocadinho pro pessoal, tá bom, que tu fica à vontade, tá bom? E a gente volta e chama, tá? Beijo. Beijo.
pessoal, vamos lá, vamos dar uma esperada aí, enquanto isso eu falo com vocês. Isso é exatamente como a Michelle falou, a vida como ela é, isso que é lindo, né? E ontem aconteceu comigo, de eu derrubar o celular enquanto eu falava, e eu fico cheia de fio aqui, isso super acontece, tá certo? Queria que vocês ficassem bem à vontade com isso. Enquanto isso, eu vou logo falando aqui pra vocês que a gente tem, até a Michelle voltar, a gente tem absolutamente todos os dias de julho ocupados para vocês. Vocês vão ter que me aguentar, vocês vão ter que compartilhar isso com mais alguém. Eu acho que é uma coisa pequenininha que eu peço, mais nada. Eu tô dando aqui meu tempo, tô pedindo que outras pessoas deem tempo deles pra gente aqui também. Então eu acho que vocês já estão fazendo um grande trabalho, mas aí eu peço que vocês façam ainda mais esse engajamento, fazendo com que as pessoas percebam o quanto é importante conhecer um pouquinho da história de cada um, conhecer um pouquinho da estrutura de um estúdio de cada um, como é que cada um trabalha. E culturalmente também em países diferentes. Olha, a gente falou ontem com um argentino, Mauro Busti. A gente falou com uma profissional daqui de Recife, mas que está morando em Portugal. A gente falou com uma profissional de Recife já que está morando no Canadá. A gente já falou com profissionais que trabalham com terapia manual e pilates individual. A gente já falou com gente que defendeu o trabalho em grupo e que é louca pelo trabalho em grupo. A gente já falou com pessoas que defendem, são felizes trabalhando na linha mais contemporânea, reabilitativa, né, que conciliam com um trabalho de treinamento funcional em ambientes diferentes. A gente já trabalhou com pessoas que defendem porque se sentem mais felizes trabalhando dentro de uma linha mais clássica. Enfim, eu acho que tudo isso, eu acho que já está fazendo com que a gente se inspire um pouquinho. Você se identifica mais com um profissional, se identifica mais com um outro profissional, se identifica com um formato de trabalho diferente de outro, toma uma atitude para um sonho, para algo que você queria, né, fazer. Tudo bem, Fátima? Como é que você está? E sim, Aline, Fátima é nossa cliente querida aqui, amiga. Aline, é verdade, eu imagino que o pessoal já não aguenta mais, fique tranquila, coloca na sua linha do tempo, o pessoal lá vai olhando, a gente não tem que empurrar nada para ninguém não, a gente só vai encaminhando dentro da nossa própria história e o pessoal vai verificando tudo isso, tá bem? Olha, aproveitem esse momento, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de comentário que eu possa ler, né? Michelle já chegou aqui, mas algo que eu possa compartilhar com vocês e que me dê ideia para eu falar em algum stories, em alguma postagem, ou lançar uma ideia nova, enfim, coloca aí para mim que eu visualizo, tá bom? Deixa eu já aceitá-la pra gente não ficar com o tempo tão curtinho. Só um minutinho. Alexandra Bollinger. Alex, ela vai estar conosco aqui no sábado, não devia nem ter falado, agora só eu consigo aceitar aqui a Michelle, mas vamos lá. Alexandra Bollinger, ela vai estar aqui conosco, conversando no sábado, maravilha, mas vamos lá, Mi, chegamos. Eita, deu tá tudo louco. certo? Não, aí você faz tudo bonitinho, deixa lá pronto meia hora, né, antes, deixa tudo certo. Aí, cadê carregador, cadê tudo? Faz parte, tá tudo certo. Bati o maior papo aqui com o pessoal, tá tudo tranquilo. Que ótimo, que ótimo. Quem tá aqui na área, a Alexandra Bollinger, ela vai falar conosco aqui, compartilhar um pouquinho dessas histórias dela aí no exterior, no Pilatesology, ela vai estar aqui conosco também, conversando no sábado. Ah, que delícia, delícia, maravilha. E daí ela apareceu aí. Então, enquanto isso, tudo bem, não se preocupe, mas vamos lá. Meu amor, Galega, você, chego eu aqui com meu sotaque arrastadinho para falar com você aí. Quero só escutar a sua história, tá? Conta um pouco aí da tua luz. Aí eu fico pensando assim, né? Ela vai querer ouvir o meu sotaque, mas daqui a pouco eu vou estar falando que nem ela. Porque eu sou muito adaptável. Assim. Quando eu vejo, eu tô falando que nem todo mundo. Eu pego muito fácil também, então fica tranquila. Meu sotaque, ele é misturado porque eu capto de todo mundo que me interessa, entendeu? Eu faço a mesma coisa. É uma doença isso, né? Eu faço a mesma coisa. Mas vamos lá, amor. Começa a falar, então, fala da tua vida. Eu tô aqui só pra te ouvir.
Beleza, olha só, gente, muito obrigada aí pela participação de quem tá ao vivo aí, de quem vai assistir depois, né, Vani? E amei a tua xícara, tá, com tua caneca. Eu vou mostrar a minha também, porque ela tem uma história, tá? Olha. Essa aqui, essa caneca aqui é um canecão, assim, que uma vez, se eu não trabalhasse com Pilates, eu teria uma casa de chá, porque eu amo chá. Olha que delícia! Eu amo chá de todas as formas e todos os lugares que eu visito eu procuro uma casa de chá pra experimentar o chá do local e até o meu marido fala, se tu, vamos abrir uma casa de chá e tal, eu digo, tá, quando eu parar de trabalhar com Pilates eu vou cuidar de uma casa de chá. E eu escolhi um chá que quando eu visitei, eu tenho que mostrar pra vocês, quando eu visitei a Alemanha, eu visitei uma casa de chá lá e eu trouxe, então, um chá alemão. Olha só. E ele é muito... em homenagem ao Joseph, claro. Né? Que delícia. É quase abrir uma garrafa chá... de vinho aí, de super... Exatamente. Super qualidade, maravilha. Ou uma cerveja alemã, né? Nossa. Aqui, na verdade... na verdade, ele é um chá de laranja, só que ele tem mais de 10 vitaminas. É muito legal. E essa casa de chá, depois que eu fui descobrir, depois que eu visitei e tudo mais, é que é uma das maiores casas de chá da Alemanha. Eu digo, nossa, que legal. E que honra nossa, né? Tá compartilhando essa coisa, não tá tomando, mas obrigada por ter aberto. É verdade. Gente, então assim, ó, a minha história no Pilates começou muito antes de eu fazer o curso de Pilates em 2006. A minha história de Pilates, ela vem desde a minha adolescência, quando eu, na 7ª série, 8ª série do Fundamental, que agora nem chama mais isso, né, enfim. Ginásio. É o ginásio. Então, aí eu simplesmente sabia que eu queria fazer educação física. E aí, então, eu tive vários exemplos de profissionais, de professores de educação física no colégio, onde eu me espelhei. E uma delas é minha aluna hoje de Pilates. Ela é maravilhosa, que é a Clara. Então, tem vários professores que eu me inspirei, assim, e eu lembro, agora eu tava recapitulando coisas, assim, para eu falar para vocês, né? E aí eu lembro que numa das aulas, lá pro final, daí já era no médio, né? Eu tinha aulas de ginástica, que a gente não tinha isso no colégio, né? Eu não sei, a minha idade é 37, tá, gente? Então, eu sou velha. E aí, naquela época, a gente não tinha ginástica, essas coisas aqui no sul. Eu não sei como é que era aí em cima. Mas pra nós era muito esporte. Então, eu sempre fui do esporte. Basquete, vôlei. Eu sou bem pequenininha, eu tenho 1,60 m. Mas eu amo basquete, eu sempre fui armadora, né? Eu também. Amo basquete, amo vôlei, handebol, tudo, eu jogava tudo. Só que lá no final começou a vir as ginásticas pro colégio. E as corridas e tudo mais. E aí então eu comecei a lembrar, gente, eu fazia movimentos de pilates nas ginásticas. Eu lembro de uma aula do professor dando rollover. E todo mundo fazendo rollover. Só que não tinha esse nome, não tinha nada. Claro. Né? Enfim, aí foi indo, assim, passei pela minha adolescência e eu não sei se vocês estão me escutando direitinho, ou se tá muito alto. Vai me falando. Perfeitamente. Aí o que aconteceu? Eu comia muita porcaria, Vanessa. Comia muito chocolate. Todo dia de tarde eu comia pipoca com chocolate, bolo de chocolate, bolacha recheada de chocolate, tudo. Aí eu comecei a ter um problema com açúcar, né? E lá pelos 21 eu tive então uma crise de hiperglicemia, que na verdade deu uma hipoglicemia, né? Eu desmaiei, aí eu, junto com o trabalho que eu tinha na época, eu fui diagnosticada com estresse. Eu tinha 21 anos, 22 anos, com estresse. Então eu fiquei em casa por uma semana mais ou menos. E aí que eu não sentia nada, mas aí eu senti, todo aquele momento que eu fiquei em casa, aí sim eu comecei a sentir os sintomas do estresse. E então deu tontura, todas essas coisas, né? E aí a minha mãe, que era muito natureba, eu, né, caí numa família super natural, assim. E aí ela me levou numa ortomolecular, homeopata, que a gente sempre foi dessa, assim, sempre foi da homeopatia e tudo mais, né?
E aí ela me levou nessa homeopata e eu fiz uma grande reeducação alimentar. Eu emagreci 10 quilos em 5 meses. Eu era bem gordinha. E aí eu emagreci isso, aí as pessoas achavam que eu tava doente, nem nada. E aí eu disse, não, gente, eu não tô doente, eu só tô fazendo uma reeducação alimentar. E aí é que começou a minha história mais realmente sentido de propósito e sentido de vida mesmo. Eu já cursava educação física, mas eu trabalhava no turismo. E aí eu amava trabalhar no turismo. Só que era 24 horas, a gente não desligava o telefone nunca. E aí então eu saí do turismo e entrei num estágio de musculação. E aí foi indo, né? Musculação, natação, hidroginástica, hidroterapia, tudo que a educação física vai permeando, né? Foi indo, foi fluindo, até que na academia que eu trabalhava, eu faço questão de falar o nome, porque o nome dele, o nome da academia, inclusive, porque ele foi a minha porta de entrada, né? Eu trabalhei por 5 anos na Academia Base 1, aqui em Caxias, e o dono, que é o Paulo Boff, me chamou na salinha dele e disse assim, olha, Michele, tá saindo uma professora aqui que dá aula de Pilates e eu acho que tu tem um perfil para dar aula de Pilates. E aí o que seria um perfil para dar aula de Pilates, né? Aí, porque eu até vou encaminhar essa live para ele escutar depois, tá? Claro. Porque eu batia de frente com ele, assim, porque eu não conseguia acreditar num método de musculação, olha como é que era na minha cabeça, que fosse igual para todo mundo. Tipo, um quadro que tá ali escrito igual para todo mundo, onde todo mundo segue a mesma coisa, com os mesmos pesos e tudo mais. Só que eu tenho 50 quilos e o fulano do lado tem 70. Como é que vai ser a mesma coisa? Né? E aí eu ficava muito em pânico comigo mesmo. E aí, aí ele me disse, não, eu acho que tu tem perfil pra Pilates. E aí eu, tá, mas o que é Pilates? Daí ele disse, vai lá na salinha, já tinha sala montada, isso em 2005. 2005. Tinha a salinha lá montada e tal, vai lá e faz uma aula com um dos profissionais que tinha lá. Tinham 3, que era a Daiane, o Juca e a Kizzy e uma outra que... Ai, me perdoa, mas eu não me lembro, enfim. Me perdoa quem for, não me lembro. Enfim, aí eu fiz aula. A primeira aula que eu fiz, eu disse, meu, o que é isso? E eu tive uma sorte danada, porque desde o início eu aprendi o clássico. Eu aprendi a base do negócio original, como o Joseph mesmo escreveu. Então eu fiz aquilo e eu disse, meu, o que é isso? Né? Eu sentia meu corpo todo trabalhando, sentia tudo. E eu dizia, é muito diferente da musculação, eu detestava a musculação. E aí eu digo, ai não, eu achei alguma coisa que é bom, que trabalha tudo com força e tudo mais. Aí tá, beleza, fiz umas 10 aulas mais ou menos. E aí surgiu o curso em 2006. Tinham poucos cursos na época, né? Bem poucos. E os cursos que tinham eram em São Paulo, carésimos, e que tinham que ficar imersos, né? Nos cursos. E eu não podia fazer isso, eu não tinha como fazer isso, não tinha grana para isso na época. E aí então surgiu uma pessoa que foi aonde eles fizeram esse curso, todos esses professores que trabalham nessa academia, e que ele é o Sérgio Ribamar, que tinha o estúdio em Cabo Frio. E que ele fez o curso com Tereza Camarão e tudo mais, e aí foi toda uma linha assim, mais, eu digo, mais clássica mesmo, né, mais original, porque o curso foi baseado nos DVDs do Peter Fiasca e Jung Wong. Esses DVDs já são muito sucesso aqui no Brasil. E aí eu estudava muito, porque o curso foi um curso de 90 horas com estágio em casa, estágio nos lugares onde tinha um estúdio de Pilates na época, né? E aí eu fiz o estágio ali mesmo na academia. E aí o que eu fiz?
estudava muito, eu treinava muito, eu sentia em mim, eu fazia nos alunos, eu testava muito, então tudo era assim, tudo era muito, né? E sempre vendo os vídeos e consultando a apostila. A apostila não tinha nenhuma foto, nada, só tinha nome das coisas, então o negócio foi bem complexo, assim, no início. Aí fui amando o processo. Eu não digo que eu fui me apaixonando, porque eu não me apaixonei. Eu sou muito clara assim em dizer isso, porque paixão é uma coisa que é muito rápida, passa rápido e vai embora. Eu amei o negócio. Então até hoje eu trabalho com isso, porque eu me satisfaço em ver nos outros o que realmente aconteceu comigo, sabe? E pela experiência que eu tenho hoje, eu posso dizer, pela maturidade que eu adquiri hoje de movimento, de olhar, de sensação, de toque, de condução da pessoa se desenvolvendo, hoje eu posso dizer com segurança assim que eu amo o que eu faço. Porque é muito satisfatório tu olhar um senhor de 80 e poucos anos ou uma senhora de 90 e poucos anos na tua frente e vê-la fazendo uma árvore no reformer e ver fazendo, sei lá, um tight stretch com 80 e poucos anos, com os joelhos que podem estar ou não acabados e não estão em torno de... estão em funcionamento. Agora, para completar a minha história, então eu saí daquela crise toda, entrei, né, saí da musculação, entrei no método Pilates em 2006, e aí eu trabalhei por 5 anos nessa academia, e depois eu montei o meu estúdio, porque eu queria explorar um pouco mais, e enfim, né, eu não teria montado meu estúdio se eu não tivesse conhecido um outro método alemão também, que é o Sling, que eu trabalho com esse método suspenso de tratamento e treinamento. Mas como a academia não quis esse método, então eu acabei montando meu estúdio. Na época os aparelhos eram muito caros, os clássicos, então eu acabei comprando um contemporâneo e acabei trabalhando o clássico em cima de um aparelho contemporâneo. Me adaptando as molas, adaptando o que eu podia adaptar, mas eu trabalhei assim por 8 anos. E aí o ano passado eu adquiri então os aparelhos clássicos e aos pouquinhos eu tô trocando e os alunos se adaptando, porque é uma adaptação também, os aparelhos mudam muito e mudam... Porque até hoje a gente... eu tô vendo a barra de madeira ali, tô vendo... Mas eu tenho. A gente tem mais de uma sala aqui, né? Então a gente não pode trocar tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente não foi dá. trocando e vai e tal. Então a gente ainda... Essa sala, por exemplo, ela não foi moldada. Não tem acessórios clássicos, mas ela ainda é montada com 4 almas. Isso. Da linha mais contemporânea. Mas é isso que tem que ser. E aí o que aconteceu? Eu coloquei, no início, quando eu montei o meu estúdio, eu trabalhava só individual. Sim. Porque era o meu ideal, era o que eu queria. Eu queria trabalhar individual. Só que aí depois veio vindo a situação econômica, a situação de outros fatores e tal. Aí eu comecei a trabalhar dupla. Aí comecei também a chamar professores para trabalhar comigo. Então eu tive a sorte de ter professores maravilhosos do meu lado. Tenho a sorte de ter professores ótimos também do meu lado hoje. E inclusive que me substituem nesse período de maternidade, né? E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente adaptei coisas para trabalhar em dupla, né? O que eu não gostava muito no início. Mas depois eu comecei a perceber que a aula começava a fluir mais também, ficava mais dinâmica, a coisa se motivava mais. E aí, então, hoje a gente trabalha em dupla ou individual ali no estúdio. Nós não trabalhamos grupos. Eu trabalhava os grupos, ou melhor, trabalho os grupos no funcional suspenso, né? No método o outro, que eu separo. Eu deixo o suspenso para trás, o pilates para frente, e as pessoas sabem que é diferente, que não é pilates. Então, eu deixo bem claro isso, né?
Até porque lá em 2012, até ontem eu comentei na live do Mauro, que em 2012, na verdade, foi a minha crise existencial, quando eu fui visitar a conferência. Muita gente passou por crises existenciais. Eu já era do Pilates clássico, mas o que acontece? Quando veio esse método para o Brasil, esse outro método, eu acabei colocando um nome nele chamado Sling Pilates. Todo mundo fez isso. Todo mundo que criou coisas colocou um Pilates no meio. E aí eu entrei muito em crise, porque eu disse, eu não posso mais vender isso, porque isso não é Pilates, isso não é Pilates. E lá conheci N pessoas, conheci pessoas fantásticas e maravilhosas, que eu disse, eu não posso vender isso como Pilates. E aí foi que daí eu tirei o nome do Pilates e realmente ficou com o Sling Core, que é o método que eu dou no curso por aí. Mas o Pilates eu continuo trabalhando o Pilates, a contrologia, o sistema do Joseph, que é o que eu acredito. E tu viu possibilidade, inclusive no financeiro com isso, né? Eu sei que o sufixo Pilates, ele vende muito bem, né? Você pode colocar o que você quiser com o nome Pilates, que vai vender. Né? O público quer isso. E quando você pensa no comercial, você tem que, olha, eu vou pensar no comercial, se eu estou empreendendo, eu preciso, né, arrecadar e tal. Mas a tua forma, quando tu separou, Pilates aqui é Pilates e o Sling aqui é o Sling, tu conseguiu manter o comercial, digamos, tu conseguiu ser mantido? Não. Como é que tu fez, isso foi trágico. Foi trágico, porque o que acontece? Quando tinha o Sling Pilates, nossa, as salas davam 25, 30 pessoas para os cursos. Que coisa. Agora, por isso, o cara é bom, né? Coração mesmo. O cara é bom, o cara foi muito bom. E aí todo mundo queria descobrir o que era Pilates, pelo retorno financeiro, inclusive, também. Sim. E aí, o que eu fiz? Quando eu tirei, minhas salas davam 10, 6, sei lá, 8 pessoas para querer fazer o curso, né? Mas eu banquei. Eu banquei e banco até hoje, porque eu acredito que Pilates é uma coisa, outros métodos são outras coisas. E eu penso o seguinte, quando a gente tem, na verdade, é que é difícil explicar, porque eu sempre fui do original das coisas. Por exemplo, adoro filme de fatos reais, sabe? Fatos verdadeiros. Então, eu procuro sempre assistir esses que tem algum fato real ou baseado em fato real. E eu fico decepcionada quando eu descubro que o filme não tinha fato real, era só ficção. E aí eu fico decepcionada. Mas o que acontece? Então eu sempre fui buscando coisas e eu tenho uma mente muito inquieta, muito. Então eu sempre fui buscando as novidades, tanto é que quando eu fui, todas as vezes que eu viajo, eu busco pessoas dos lugares, assim, para eu fazer uma aula ou para eu fazer alguma coisa assim. E eu procuro, tem uma aluna minha aí, a Grace. Oi! Tem vários aí, eu não tô nem vendo quem tá entrando aí. Aí o que acontece? Como eu vou sempre com base nos fatos reais e tudo mais, eu acabo que eu busco isso nos lugares onde eu vou. Então, quando eu fui pra Buenos Aires, eu não consegui fazer a aula, mas é porque eu tava muito crua ainda também, eu entendo que eu tava muito crua. E aí eu fiz toda aquela conferência de 2012, aí já me inscrevi para de 2013, e quando ele veio para 2014 aqui eu não fui. Mas eu comecei em outras conferências, que houve outras conferências bem legais aí no mundo do clássico. E uma que eu me encantei muito, que a última que eu fui, que foi a Return to Life, que foi fora de série. Profissionais incríveis, né? A gente conseguiu falar com o Miguel, a gente falou com o Fernando Sadi, que eu vi que ele foi ao seu estúdio, não foi? Sim, o Fernando Sadi já é o segundo ano que ele vem pra cá, a terceira vez que ele vem. Então, nossa, assim, o Fernando foi uma coisa muito... Eu não tenho palavras pra falar dele, porque ele pra mim é um mestre, assim, em termos de... Como é que eu posso dizer? Em termos de trabalho com o corpo dele, as dificuldades que ele teve que transformar o corpo dele, como que ele foi inserido no método
A live dele foi fantástica, né? Não preciso nem falar o que ele... Não. E a transformação dele. Eu chorei junto depois. Foi uma coisa séria aquilo. Aí, o que aconteceu? Essa transformação dele, assim, também é uma coisa que mexeu comigo, porque antes de eu queria ter ido fazer o curso com a Sandy e com o Jay Grimes. E eu ainda vou ter alguma oportunidade de conhecê-los. Mas vai acontecer. Mas o que acontece é que, assim, quando eu me deparei com ele, foi lá em 2012. Eu já via ele antes com a Inélia Garcia. Sim, e tudo mais. Claro. Que, na verdade, eu quis muito ter feito um curso com a Inélia, mas não rolou, porque por isso que eu falei que era um curso caríssimo, né? Na verdade era dela. Sim. E aí na época não dava. E aí quando eu deparei com ele e eu fui fazer um workshop no Grifo, em Porto Alegre, com ele, e aí eu comecei um contato mais conhecê-lo mesmo. Eu perguntei pra ele se eu podia fazer uma aula com ele em São Paulo e tudo, e aí eu fui pra uma aula lá em São Paulo com ele. Ele só tinha às 7 horas da manhã, numa segunda-feira. Aí eu digo, não, eu vou. Às 11 horas era o meu voo pra voltar de São Paulo pra Caxias. Eu fui às 7 horas fazer aula com ele lá. E aí eu me encantei, e aí eu convidei ele pra fazer uma parceria aqui em Caxias, e ele veio e tá vindo 1 ou 2 vezes por ano, ele vem. E aí eu encontrei todos esses profissionais no Return to Life. E coisas que aconteceram, assim, fantásticas no Return to Life. Foi eu conheci o Miguel, que o Miguel foi uma pessoa muito... Foi engraçado o jeito que eu conheci ele. E é uma pessoa, assim, que... Sabe quando a gente se afiniza sem se conhecer? Né, Vanessa? Tipo, nós duas, assim, a gente tá conversando agora como se a gente se conhecesse há muito tempo. É lindo isso, né? E aí eu comento assim, eu não sei, cada um com as suas crenças e credibilidades, mas pra mim essas coisas não são encontros à toa. A gente se encontrou, sei lá. Com certeza. Né? Vai saber se não foi na época do Joseph, né? Aí o que acontece? O Miguel foi uma história muito engraçada, porque eu já estava grávida quando eu fui no Return to Life. Eu estava de 8 semanas. E aí eu fiz toda a conferência, eu fiz tudo, os exercícios todos, e aí ele me puxou para fazer uma demonstração da Tree, do Barrel, né? Eu tava de 8 semanas. Foi lindo, fiz toda a sequência, aquela, vai até o fim, volta, faz a parada de mão, volta, prende, blá, 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 blá. E você sabia que estava grávida? Sim. Certo. Mas eu tava treinando, eu não parei de treinar, nenhum momento. E aí fui fazendo, aí eu sabia da sequência. E aí vinha o stomach massage, o stomach jump em seguida. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar que eu não posso fazer? Porque eu não queria contar que eu tava grávida, porque 8 semanas, a gente não sabe se vai mesmo, né, ficar, enfim. Aí eu peguei, parei, eu tava na posição do stomach jump. E aí eu olhei fundo no olho dele e disse assim, Miguel, esse é o único exercício que eu não posso fazer. Aí ele arregalou o olho e disse assim, por quê? Você faz? Eu digo, eu faço, mas hoje eu não posso fazer. Aí que eu entro numa situação assim muito interessante para instigar os instrutores de Pilates. Que a gente sabe os nossos limites e a gente só treinando sabe os nossos limites. Então, mesmo grávida, eu sabia que eu podia fazer a árvore, eu sabia que eu podia fazer vários outros exercícios, mas eu sabia que esse em específico eu não podia fazer. Embora depois conversando com ele, eu até poderia fazer, mas porque o jump a gente sabe que não é a caída e sim a subida, né? Não teria perigo. Mas aí o que aconteceu só pra fechar a história com ele? Aí eu peguei e disse, não posso fazer. Aí ele ficou assim e chamou outra pessoa pra fazer, beleza, terminou o workshop, né? E eu muda, calada. Aí num bastidor, num corredor assim que a gente se cruzou, eu chamei ele. Peguei ele pela mão e disse assim, Miguel, eu tenho que te contar por que eu não fiz aquele exercício. Aí ele me olhou, mas eu fiquei preocupado porque, né? Eu digo, não, eu tenho que te contar porque você tem que entender que não foi porque eu não confiei em você. Não tem nada a ver disso. Porque tem muito dessa confiança com o instrutor e tudo, né?
Eu disse, não foi porque eu não confiei, é porque eu estou grávida de 8 semanas. Aí ele começou, ele me deu um abraço, assim, a gente se abraçou. Aí eu disse, pronto, ali rolou assim um reencontro, sabe? Eu digo, Sim. eu já de cara eu disse assim, eu já conheço esse cara, já rolou, né? E aí foi muito, muito querido, aí ele super entendeu, aí ele disse realmente, ele me explicou até uma situação importante até para eu colocar aqui, que poderia ter causado até microhematomas no útero, onde pudesse até no futuro da gestação dar algum problema na gestação e tudo mais. Olha. Então, né? Excelente. Respeito ao corpo, como diz aí o Fernando. Muito respeito, muito respeito. E aí, dali em diante, ou então até anteriormente a isso, eu comecei a respeitar muito o meu corpo, Vanessa. Porque eu comecei a realmente entender alguns movimentos que davam certo e outros que não davam certo pro meu corpo. Então, aí eu fui entendendo que, ó, a Sandra aí. Sandra, eu vou usar uma frase que você... Eu vou usar uma frase que ela usou na live dela, porque é uma frase que eu uso há muitos anos, que é: não acredite em nada, experimente. Isso é uma premissa minha também, tá, Sandra? Linda. Então eu comecei realmente a não acreditar nada e comecei realmente a experimentar tudo. Eu sempre fui de experimentar tudo. Inclusive, enfim, movimentos que eu não fazia, que eu demorei 10 anos para fazer, que é, por exemplo, uma hybrid. Eu demorei 10 anos para fazer. E que hoje a gente vê que em uma semana as pessoas estão fazendo hybrid. E eu fico pensando, bom, eu espero que essa pessoa tenha uma ótima coluna, um ótimo corpo, um trabalho corporal bem feito anteriormente para fazer uma hybrid. Enfim, né? Sim. É isso, assim, Vanessa, minha história. Nossa, eu não podia ser diferente, sabe? Teu chazinho alemão, tu tá deixando esfriar, mulher. Nada, tô tomando aqui. Tá bom. O meu aqui pra ficar tomando chá essa hora da tarde, eu tenho que estar no ar-condicionado. Quando eu tô assim, nossa, porque aqui é quente pra caramba, né? Sabe quantos graus tá aqui? Menos de 10. Olha pra isso. Mas eu tô de manga curta. Tô dentro de casa, tá quentinho. Se eu for mostrar pra você quantos graus a gente tá aqui, a gente deve estar com 40 graus. Ah, eu queria estar aí. De sensação Eu amo calor. Sim, mas não assim, né? Ama calor de biquíni, Porto de Galinhas, alguma coisa do tipo. Né? Tomando alguma cerveja alemã, agora trabalhando. Ou suco, né? É verdade. Olha aí, a Sandra dizendo pra eu tomar um chazinho gelado. Eu hoje quase peguei um chá gelado pra fazer um negócio diferente. Próximo eu faço isso, acho que eu vou fazer amanhã. Pode ser. O café gelado também. Pois é. Mas deixa eu te dizer, olha, é tão importante quando a gente escuta essas histórias, sabe? Porque a história de cada um é diferente. A minha história é diferente da tua e a tua... Eu gostei muito da tua percepção e da tua honestidade quando tu falou sobre a parte comercial da divisão. Quando tu resolveu acreditar na tua verdade e que tu seguiu, mesmo que comercialmente aquilo tenha te trazido um prejuízo, digamos assim, né? Eu gostei muito. Sim, no início trouxe, sim, porque eu atendi em dupla naquela academia. Dupla, às vezes até trio, mas trio eu não acreditava, então dupla, né? Aí quando eu cheguei, eu disse, não, eu vou aplicar o que eu escutei no meu curso, que é o atendimento individual, que é o atendimento personalizado, que é o que o Joseph queria, eu vou fazer isso. Só que, infelizmente, a situação econômica não deu. Aí... Aqui a gente atende, por exemplo, como eu falei com a G, aqui a gente atende muito trabalho individual, mas esse trabalho individual ele foi sendo conquistado ao longo de um bom tempo, porque culturalmente falando as pessoas não estavam acostumadas a saber que era uma sessão particular de Pilates. Né? Até porque uma sessão particular de Pilates às vezes é como se fosse uma dupla, né? Tem que cobrir o valor. E acaba sendo mais caro. Claro que eu tive muitos alunos individuais, tenho alguns que permanecem, mas é minoria, é bem minoria. Porque o trabalho em dupla, ele se torna dinâmico e ele se torna também gostoso, e ele também é um atendimento semi-personalizado, que quase é personalizado. Aqui a gente já começou no trabalho grupo, porque quando eu vim da Argentina, eu já montei um formato de estúdio muito similar
ao estúdio que eu tinha vindo da Argentina, né? E que por acaso a gente ficou com o nome Pilates Zone, porque existe o nome Pilates Zone na Argentina. Então a gente tinha sério, não é uma franquia, não é nada. Eu vim pra cá e aí como a gente tava fazendo a parceria e eles estavam me dando um monte de suporte e tal, e a gente fazia um câmbio, eu mandava profissionais meus pra lá e alunos e eles faziam o mesmo. Maravilha! Pegou muito fácil o nome Pilates Zone, porque eu usei muito o nome deles e tudo mais. É lá de Córdoba, Pilates Zone. Eu sou assim, muito grata, fui muito feliz lá. Trabalhei lá com eles, não só fiz a formação, mas trabalhei, fiz parte da equipe. E aí quando eu pensei e cogitei em mudar de nome, não ficou. Só que a gente não tinha a mesma estrutura, a gente não tinha a mesma logomarca, mas o nome pegou. E aí acabou tendo que ficar, e aí eles não só permitiram, como gostaram da ideia. E ótimo. Tá tudo bem. E aí a gente foi ficando. E aí a gente entrou com essa formatação bem grupo também, na época. E aí a gente só foi quando eu migrei pro clássico, que a gente foi conseguindo conquistar um trabalho mais individual. Na época do contemporâneo, o individual só aparecia na impossibilidade de um aluno entrar no grupo, por exemplo. Aquele que não tem condições de estar num grupo, né, ia pro individual. Vai pro individual. Por necessidade, por impossibilidade de estar junto num coletivo. E respondendo coletivo. Mas aí a gente hoje não. Hoje a gente tem como uma visão do trabalho individual, personalizado e como isso faz uma diferença, sabe? Então, assim, eu recomendo isso sempre. Acho que é um trabalho impressionante. O resultado é fantástico. Óbvio, dá para se manter, para quem acredita, dá para manter o grupo, dá para fazer trabalhos em dupla. É uma grande ideia também. Eu tenho uma grande amiga que trabalha em Porto Alegre e que ela tem um estúdio e que ela tem o estúdio trabalha também, individual e dupla. E ainda tem o espaço que faz atendimento assim na terapia mais corporal, mais manual. E quando eu trabalhava assim, que tinha até os grupos do funcional, agora eu tô parada no funcional, até porque eu tô parada assim da maternidade, né? Enfim. Aí, o que eu fazia? Mesmo inserindo o match em grupo, no máximo 8 pessoas, eu nunca inseria uma pessoa direto no grupo. Eu sempre dei algumas aulas anteriores para essa pessoa entender no corpo dela primeiro, para que no grupo para que ela não se prejudicasse no grupo. Porque o grupo já estava em andamento. Mas a partir do momento que ela entra crua, nua, sem saber, né? Eu nem falo da respiração, sem saber se movimentar, né? Sem saber se movimentar ali, eu acho muito difícil assim, ser inserido num grupo assim, cru. Né? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se tu sabe, mas, por exemplo, eu fiz a formação lá no Brett Howard, né? Em New Jersey. A formatação lá do Brett, em resumo, ele tem a sala dos individuais, né, os reformers e o MET e tal, para fazer os trabalhos individuais. Ele e os profissionais que trabalham com ele. Só individual, mas ele também atende dupla e ele atende poucos trios. Mas esse trio, ele não atende se for assim, eu quero fazer um trio e me encaixam com a Michelle e me encaixam com a Sandra. Isso. Na verdade, é um trio que veio junto. Família, 3 amigas, né, e aí ele tem um pacote pro trio. Sim. Só que essas pessoas pagam aquela aula particular, certo? Elas só pagam a aula assim, mesmo que seja no pacote de 10, mas é o valor da aula private, né? Se for na dupla tem um valor, se for no trio tem outro valor. Entendi. Se elas quiserem ir para o trabalho grupo, que só existe na aula do Mat Pilates e na aula de Tower, que é a Wall Unit, que está aqui atrás de mim. Essas aulas ele dá no grupo, e já vi sendo dada para 10 pessoas, grupo mesmo. Então, para a pessoa entrar no grupo, é muito parecido com o que tu dissesse agora. Ele tem um pré-requisito de primeiro não ter nenhuma patologia, nenhuma limitação, né, tá saudável, e ter passado por, eu acredito que sejam 30 sessões do individual. Então, 10, 10, 10, pelo menos 3 pacotes. Uma vez que ele seja liberado, aí ele vai deixar de pagar, se ele tiver interesse, ele deixa de pagar aquele 800, mais ou menos, dólares que ele vai estar pagando por mês, né, em média, em um pacote de 10 sessões, para poder pagar uma média de 200 e poucos dólares mensais, mas aí ele não tem horário fixo, ele não tem turma. Aí é um
risco. Isso para funcionar aqui no Brasil, pelo menos aqui em Recife, eu não consigo visualizar tão bem, mas, por exemplo, lá ele determina na grade de horas a aula dele, aula de Tetsu, aula de... como se fosse uma academia. Isso, chega lá e faz uma aula. Se tiver vaga, tem vaga. Se tiver vaga, isso. Espera a próxima. O pessoal lá coloca o seu nome como se fosse uma pré-reserva. Lista. Mas não, uma listinha, mas ela não pode falhar com aquela listinha, sabe? Se ela botou o nome dela, ela tem que ir. E assim, conhecendo um pouquinho da nossa cultura, às vezes o pessoal coloca o nome em tudo, não vem pra nada. Aí a gente ia entender se a gente ia conseguir ter esse compromisso. Eu acho que ia ter gente pagando TI. Exatamente. Então, assim, eu resolvi falar porque tu falou um pouquinho disso, como funciona. Claro. Vai que alguém tem uma ideia, e eu sempre gosto de falar dessas ideias que a gente vê lá fora também, e que funcionam também. Daí eu falando assim um pouco de aulas fora, né? Daí então, com essa minha mente inquieta, eu fui buscar as pessoas que eu aprendia vendo em DVDs, né? Claro. Então eu conheci nas conferências todas nomes fantásticos, o próprio Peter Fiasca, conversei com ele por mais de 15 minutos, e ali num café, sabe? E aí a gente conversando, ele contou um pouco da vida dele, eu contei um pouco da minha, contei pra ele toda que eu via ele fazendo e dizia, meu Deus, esse cara e tal. Ele é fantástico. Né? Ele é demais. E aí tiramos uma foto bem engraçada, assim, eu e ele fazendo muquezinho. Foi muito legal, foi bem divertido. E aí depois de um tempo, então eu fui viajar pra Nova York, e aí eu fui, depois de um tempo, bastante tempo, 2015, 2016, e aí eu fui fazer aula com a Junri, que no Classical, na conferência do Classical, eu pedi pra ela se eu podia fazer aula com ela quando eu fosse viajar, porque eu já tava certa a minha viagem, né? E aí foi muito engraçado também, porque aí vem de novo os encontros e reencontros. Ela olhou no meu crachá, olhou pros meus olhos, olhou no meu crachá, sabe? Ela fez o cara crachá. E aí... ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela disse, eu vou lembrar de você. Aí eu disse, tá, ok. Aí ela me chama no Facebook. Chamei ela no Facebook, ela se lembrou de mim. Ela me chamou, The Blue Eyes. E eu, ela lembrou de mim. Aí eu marquei com ela a aula, marquei com a Alicia Húngaro, que eu queria muito conhecer. Aí tentei marcar com o Brett Howard, mas eu não consegui marcar, porque foi uma semana muito concorrida ali, eu não consegui encontrá-lo naquela semana, porque é semana de Réveillon, todo mundo sai, todo mundo vai fazer férias, né? Mas com a Junri foi uma coisa muito gostosa, porque eu marquei 2 aulas com ela, 2 aulas seguidas, eu fiz as 2 aulas com ela, e aí lá em New Jersey, e aí depois o meu marido tava junto, e ele disse, pergunta pra ela onde é que a gente pode almoçar por aqui, né? Aí ela, vem comigo. Fomos no Mini Cooper dela e fomos almoçar com ela num restaurante coreano. Que massa. Que experiência. Sabe aquela coisa de, você aprendeu com ela e vai lá, faz uma aula e ainda almoça com ela? Eu achei, uma delícia, assim, uma delícia. Aí depois eu conheci profissionais, aí eu fui conhecendo profissionais cada vez mais, assim, nesse nível. E aí a gente vai dizendo assim, poxa, nesse nível... qual que é meu nível, então, né? Se eu tô conhecendo pessoas desse nível, qual que é meu nível? Então, pessoas como a Medium, como o Jean-Claude, como Brett Howard, o próprio Mauro Busti, o Fernando, o Miguel Silva, Benjamin. O Benjamin, eu conheci ele só fazendo a abertura do Clássico. Eu não pude fazer um workshop com ele. Infelizmente ainda não fiz. Mas assim, grandes nomes que eu acho que hoje pro Clássico ele faz toda a diferença. Porque são pessoas que são muito estudiosas, são pessoas que buscam o verdadeiro, o clássico. Gente, tem uma história muito engraçada para contar da Inélia Garcia. Porque foi assim, eu queria muito fazer o curso com ela e eu achava ela, né, nossa, ela era uma grande referência aqui no Brasil. Ela e o Apollo Star, né? E aí eu fui teve um congresso aqui em Porto Alegre, na Sojipa, e eu fui, aí ela fazia, mas isso, gente, 2007, 2008, sei lá eu. E eu fui nesse congresso e ela dava aquelas aulas de bonus.
Sim. E dava também o MET, ela deu o MET Pilates nesse congresso e deu o bônus. E lá no meio de 400 inscritos, né, ela deu uma tarefa pro dia seguinte da aula de bônus, que era para fazer uma aula de bônus para dar no dia seguinte. Eu sou muito CDF. Eu fiz a aula, né? Anotei no papel, bonitinho, eu fiz toda a aula, né? Por lá, no dia, ela pediu, vamos fazer. Claro. No dia seguinte, ela perguntou quem fez a aula e quem vai vir da aula. Gente, ninguém ergueu o braço e eu ergui o braço. Eu disse assim, eu fiz dela, vem pra cá. Gente, eu dei aula do lado dela. Foi nada. E eu, tipo assim, não queria nem saber se tava dando aula bem feita ou não dava. Ela do meu aula fazendo aula comigo e eu na frente daqueles 400 alunos ali. Nossa. Gente, e aí hoje eu relembro, que vergonha. Mas que delícia. A gente Aquela paga aula em cima da um mico. bola, Eu já Mas fiz foi uma muito aula engraçado. É muito delícia, muito bom. E aí foi, né? E aí meu mundo do Pilates foi indo cada vez mais, assim, encontrando esse... Na verdade, não é encontrando esse nível, e sim encontrando pessoas que eu acredito que pensem como eu penso e que possam me agregar no conhecimento com o Pilates. Aí me perguntam hoje também, Michele, tu não te aventurou a fazer uma formação em Pilates? Muita gente me pergunta se eu dou formação. Não tive coragem de fazer isso ainda. Eu não me sinto preparada. Eu acho que, mesmo tendo 14 anos de Pilates, eu não tenho como pensar num formato de formação ainda. Eu poderia muito bem dar workshops e tudo mais de Pilates, mas eu também não tenho coragem, eu não me sinto segura ainda, né? E pode ser tá que em algum tudo bem. momento... tá tudo bem. Pode ser que em algum momento eu até faça e tal, mas ainda não me sinto capaz ainda de fazer isso. Embora eu tenha criado muitas coisas por aqui na cidade, né? Eu criei um projeto chamado Imersão em Pilates, que ele está durando 2 anos, e aí todo sábado de manhã a gente estuda alguns exercícios do método e faz um aulão e troca experiências. E isso está sendo muito legal, né? Até o Fernando participou de 3. E por enquanto essa é a tua forma de espalhar o método também, além das tuas aulas, além do pessoal que tu traz e agrega. Eu acho muito íntegro da tua parte. Enquanto tu não se sente pronta, tu não faz isso, porque tem muita gente que não se sente pronta, aliás, não está pronta, se sente pronta e vende muito curso. Vende, dá, né? Tudo certo. Então, assim... Mas assim, o que eu penso, vai de cada um, sabe? Sim. E outra, Vanessa, responsabilidade, sabe? Sim. Eu não tenho uma Morgana aí, ó. Eu não tenho... Eu não consigo pensar em passar alguma coisa que foi de outra pessoa se eu não tiver bem a base daquilo, como ele realmente queria passar, sabe? Exato. Então, se eu não tenho isso, eu não replico. Eu prefiro me abster, prefiro fazer isso dentro do meu estúdio, que eu sei o que está acontecendo, que eu estou vendo depois de 30 sessões o que acontece, né? E aí é um senso de responsabilidade. Eu acho isso também, muito lindo. E além desse senso de responsabilidade, eu penso que quando você se dispõe a dar uma formação, você vai replicar isso que você não tem ideia para quantas 1000 pessoas isso vai atingir. Que nem essa live. Essa live vai ficar 24 horas, mas a gente não tem ideia de quantas pessoas vão acessar. Exato. Né? Então, a história da formação é essa. Mas a história da imersão surgiu nessa vontade. E eu tenho a segurança de dizer que eu tô influenciando pessoas pelo lado bem positivo da intenção mesmo, de fazer com que as pessoas conheçam a base do método. Então tem muita gente que participa comigo ali das imersões, que está mudando, está virando, está conhecendo o método como ele é, a base como ele é, e o sentido do método, apenas lendo o livro do Joseph.
que nunca nem folhearam um livro. Pois então a gente lê, a gente estuda, e quando a gente começa a estudar, é isso que as pessoas veem, poxa, eu contava até 10. Gente, 10 é uma coisa que às vezes dá pra espichar pra 12, sei lá, a pessoa começou a fazer exercício na quinta, na sexta. Dali em diante tu começa a contar, sabe? E aí, é umas coisas que as pessoas vão se prendendo, vão se podando e não vão se experimentando. Eu falei isso na última aula que eu dei, não sei se ela me permite falar, mas agora eu vou falar. Na última aula que eu dei pra Bubi, que ela é minha aluna aqui em Caxias. Sim, é uma linda. Aí, a última aula que eu dei pra ela, eu disse, cara, relaxa, meu. Respira, sente o exercício. E aí realmente fluiu. Eu olhei pra ela e disse assim, olha, hoje foi a melhor aula que eu consegui te dar, porque tu conseguiu respirar, tu conseguiu relaxar, tu conseguiu sentir o movimento que tá acontecendo contigo. E ela tá numa transformação linda. Ela tá fazendo o curso com a Cris ali em Porto Alegre, que é Nossa, a Cris não tem também o que dizer dela, que eu acho ela demais, fantástica pela busca dela dentro do Pilates. E é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa sentir. Pra mim, palavras importantes. Eu ia mesmo te falar. Tu já tinha falado amor e falou agora sentir. Eu tenho 1 minuto. O Instagram vai cortar, gente. Então rápido. Então eu tenho uma palavra muito rápida, que são a responsabilidade com o método, o sentir o método, o amor pelo método e replicar a originalidade do método. Eu acho que essas são... e outra coisa, o propósito de vida. Veio dar aula de Pilates pra quê? Sabe? Pra que você tá dando aula de Pilates? Exato. Né? Eu acho que essa fica... A minha frase final é essa. Pra que você tá dando aula de Pilates? Maravilha, eu amei, Michelle. Eu vou te ligar, eu vou ter como falar contigo. Qualquer coisa, tu encerra tua linha de raciocínio também nos stories. Aproveita que tá linda no vídeo. E eu sou muito agradecida, muito agradecida, que vai cortar mesmo. E eu não queria que ficasse feio. Eu queria muito te agradecer, amei tua participação, apesar de saber que eu vou conseguir te agradecer no individual agora.